Estou falando que a igreja está em movimento. Nós estamos no propósito para o irmão da minha irmã ali, em oração. E nós vamos orar hoje por toda a igreja. E ela sempre está me dando boa notícia, pastor. Está fluindo, está acontecendo. Amém, irmão? A gente ora e o determinar, a gente pede a Deus com fé e Deus ele vai fazer a obra. Amém? Nós vamos para a nossa tarefa: insistir, persistir e jamais desistir. Eu tenho um quadrinho que eu coloquei na frente da minha mesa lá, onde eu vou fazer meus estudos. E está lá: insistir, persistir e jamais desistir. Olha essa frase, parece até uma não, mas me encoraja. Amém? Então, isso nos agrada, porque a igreja está em movimento. Você pode orar, mas não está acontecendo. Está acontecendo no mundo espiritual. Então, vamos nos preparar enquanto é o tempo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos num culto de doutrina e aprendendo a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar muito básico que nós estamos aprendendo. A base da nossa doutrina da igreja, temos feito uma série falando sobre a doutrina de Deus, né? Nós temos 2 cultos, eu não falei agora, falando sobre a doutrina de Deus, falando sobre os seus atributos, e ultimamente nós falamos os nomes de Deus, né? Os nomes de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Quem tem Bíblia aí, levante a mão. Quem pode levantar a sua Bíblia? A Bíblia a gente costuma dizer que é a espada do crente. É a palavra de Deus. E o estudo da Bíblia para a teologia nós chamamos de bibliologia. Bibliologia para os seminaristas de plantão aqui da igreja. Eu sei que há muitos que estão já estudando a palavra com afinco, vão lembrar desse estudo como. Mas, irmãos, aqui é o básico do básico. O que eu aprendi aqui na igreja? Que muitos irmãos nossos estão pecando por falta do básico. Eles adoram a Deus e muitas vezes não conhecem plenamente e não usufruem de Deus por não conhecer. A palavra de Deus fala que a igreja padece, né? As pessoas padecem por falta de conhecimento. E a Bíblia, ela nada mais é do que a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus, de alguma forma, irmãos, está sempre querendo se revelar ao homem. Você vai lembrar, quem veio nas quartas-feiras vai sempre falar essa frase: Deus sempre quis se revelar ao homem. Depois, quando Adão caiu e se afastou de Deus, e Deus vem tentando sempre se revelar ao homem. Através da profecia, através dos seus atributos naturais, dos seus atributos morais, ele vem tentando se revelar. E uma dessas revelações é a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 3, anota aí que você vai precisar disso. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus. Ele fala de si mesmo. Quando nós lemos a Bíblia, por isso que você não deve ler a Bíblia de qualquer jeito, com pressa, né? Com o interesse próprio de ler. Vou ler a Bíblia em 6 meses. Tudo bem, vá, dá certo, mas
você precisa dar a atenção devida às palavras quando você está lendo. É uma revelação. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só, é útil para o ensino. Olha só para que é útil a Escritura, irmão. Ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? É essa Bíblia que nós temos. A bibliologia é a doutrina que estuda a Bíblia. Sua origem, a sua inspiração, a autoridade, preservação e propósito. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Amém? Muitos tratam, vou tirar um parênteses aqui, vou relatar algo. Muitos, quem já entrou aqui numa casa que viu uma Bíblia lá no canto da parede, aberta no Salmo 91? Muitos de nós aqui, não sei você, vou jogar no ar, mas você vai trazer, você tem uma Bíblia sua lá no Salmo 91 aberto na sua casa. Tem lá, Marcelo, lá? Olha lá. Ou no Salmo 23, que são os textos bases, bem, mas a maioria que eu percebi é o Salmo 91, que é um salmo de guerra ali, que vai falar de Deus protegendo a casa, e aí por aí vai. Mas ela não é esse livro religioso, ela não é um amuleto santano. Preste atenção, muitos irmãos cristãos tratam a Bíblia como um amuleto. Ela não é. A Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus ao homem. Por meio da Bíblia, conhecemos quem Deus é. Ok? É a Bíblia, irmãos. É esse livro que nós temos que ter o hábito de ler diariamente. E que muitas vezes nós não conseguimos. Não temos o hábito de ler diariamente a palavra. Por quê? Porque se nós lermos ela diariamente, nós vamos conhecer a Deus totalmente. É a palavra de Deus. É a nossa Bíblia. Por meio dela conhecemos quem Deus é. Por meio da Bíblia, eu vou saber qual é a sua vontade para mim. Amém? Muitos querem saber qual é a vontade de Deus perguntando para o pastor. Amém? Pode ser, acontece, ou o profeta. Mas tudo, irmãos, vai girar em torno que você vai saber mesmo a vontade de Deus para a sua vida. É aonde? A Bíblia. Está lá na sua casa, muitas vezes está embaixo do seu sovaco, A Bíblia do sovaco leva para a igreja. E muitos têm levado a Bíblia para passear na igreja e voltar. Mas a Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira. Nós devemos, pelo menos todo ano, fazer um plano de leitura da palavra de Deus. Eu te incentivo a ler o livro de Provérbios. Leia um livro, um capítulo por dia. Durante um mês você vai ler de boa o livro de Provérbios. Porque vai dar certinho a quantia de um mês, você lê um capítulo por dia. É claro que não em fevereiro.
mas os outros meses vai dar de boa. Pela Bíblia, nós sabemos qual é o plano da salvação para a humanidade. Amém? Escute aqui, nós precisamos saber o plano da salvação. Qual que é, irmãos, o maior intuito da igreja aqui na terra agora? Para que nós estamos aqui? Alguém sabe? Pode chutar pelo menos? Feito chute. É uma historinha aqui, tá bom? Uma coisa hoje é diferente, tá bom? É uma pregação, você sabe disso. Amém? Quarta-feira a gente faz um estudo mesmo com mais calma. Não vou ficar eloquente, você vai ver o Júnior aqui assim, ó, de boa, passeando pela palavra e comunicando com vocês, tá bom? Nós temos que aprender o plano da salvação para falar de Deus para outras pessoas. O propósito de Deus, o propósito da igreja, pelo menos eu tenho para mim duas situações: conhecer a Deus quando eu estou aqui, amém, irmão Ernesto? Dia a dia, e fazer Ele conhecido. Para mim fazer Ele conhecido, eu preciso primeiro conhecer a Ele. Amém? Você concorda comigo? Quanto mais eu conheço a Ele, fica mais fácil eu passar esse conhecimento para alguém. Por isso que essa doutrina básica da igreja, todos aqui devem saber. Não há ninguém aqui que não seja tão, que não dê para aprender. Dá sim, irmãos. É o básico da igreja. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você vai ter argumentos através da palavra, não precisa ser tão eloquente, não precisa falar com palavras como Paulo fala, palavras de persuasão, mas se você tem o Espírito Santo que adquire conhecimento da palavra, nós vamos voar longe aqui. Amém? Você vai aprender algo prático e fácil. Mas o que é a Bíblia? Você precisa pelo menos saber o seu significado. Qual que é o significado da Bíblia? Alguém sabe? A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. É bobo, mas a maioria dos crentes não sabe. Eu estou errado? Não sabe. Mas é bom saber. Significa livro, embora seja chamada de livro, abre um parênteses. A Bíblia, na verdade, o quê? Uma coleção de quantos livros? Quem sabe? 16? 37? 66. Ah, o Ernesto está ajudando vocês, claro. 66 livros inspirados por Deus. Amém? São coisas bobas, básicas? Não, anota aí. Você vai ser questionado, porque eu já fui, irmão. Amém? Ah, você é crente mesmo? Então fala para mim, quantos livros tem na Bíblia? Aí você fica, peraí. Né? Aí, tu não sabe nem o livro que tu lê, quer pregar para mim? Irmão, eu já fui nessa tentativa. Ok? Quem avisa, amigo é. 66 livros inspirados por Deus. Ok? Beleza. Como que é essa divisão dos livros? Quem sabe? Meu Deus, vou bater alguém aqui. A composição da Bíblia, nós temos o, diga assim comigo, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Constituído de 39 livros. 39 livros, o nosso Antigo Testamento.
também ela é constituída do Novo Testamento. Diga assim, Novo Testamento, que contém 27 livros. São a divisão da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. No total, você somando aí, você é bom de matemática, 66 livros no completo. Está aí na sua mão a Bíblia Sagrada. A Bíblia também é a revelação de Deus sobre si mesmo. Já falei, vou repetir só para completar o raciocínio. Sem a Bíblia, saberíamos muito pouco sobre Deus. Praticamente, vou dizer aqui, é através dela que nós sabemos de Deus. Isso é fato. Quer saber mais de Deus? Vou te dar uma coisa. Vai ler a Bíblia. Irmãos, 3 cultos por semana aqui nessa igreja, você não vai saber muito de Deus. Está na tua casa, está na tua estante, está debaixo do teu braço. Abre ela e lê. Come o livro. Quer adquirir sabedoria de Deus, usufruir das bênçãos de Deus, ser corrigido, ser alinhado a tua mente, o teu caminho. Vamos ler a palavra. Através das Escrituras, está aí, ó, aprendemos o quê? Quem é Deus, ou quem Deus é, os seus atributos, a gente já comentou aqui, os seus atributos, sabemos e conhecemos o seu amor, João 3,16, sua santidade, nós também vamos conhecer sua justiça, o seu poder, seu plano eterno. João 17,3 vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheça, a ti só, por único Deus verdadeiro. Conhecer. Como que eu conheço se eu não leio? Vai ficar difícil, irmão, fica muito difícil. A Bíblia não foi dada apenas para ser lida, olha só, olha o que eu escrevi aqui, mas para conhecermos o autor dela. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Eu fiquei muito empolgado nessa lição de bibliologia, quando eu estava fazendo um seminário. É muito bom adquirir conhecimento. 2, a Bíblia revela também a vontade de Deus. Como Deus mostra ao homem como viver. Mãos do céu, tem muita gente dentro da igreja, já peguei cada coisa que boba, que poderia ser vencida pelo conhecimento da Bíblia na vida da pessoa, sabia? Estou falando sério. O meu povo, esse versículo fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. Irmão, às vezes nem é o Satanás. Escute o que eu estou falando. É falta de conhecimento. É erro humano. É falta de direção de Deus. Amém? De sabedoria e discernimento. Sabia? Se você não tem discernimento, a igreja sofre. Porque você solta uma palavra errada, num momento errado, até mesmo aqui na igreja. E traz dissensão. Então Deus mostra ao homem como viver.
A Bíblia não apenas revela quem Deus é, ela também revela o que Deus aprova. Eita Jesus! E o que Deus reprova. Porque ela vai revelar a vontade de Deus. Amém, irmão? Tem gente que está pecando aí, pecando a rodo, porque não lê Bíblia, não é livro. Eu aprendi uma coisa que pode aplicar aqui nesse texto. Tem um versículo que fala: conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente citando isso, a gente ouve, mas para pensar. O quanto você conhece da verdade é o quanto você é liberto. Em outras palavras, para o nosso estudo aí, eu vou te pegar pelo pé. O quanto você lê a Bíblia é o quanto você é liberto hoje. Peguei você agora. Não é o quanto de oração você faz, não é o quanto de culto você assiste, não é o quanto de unção a cada culto você recebe, saculando. Escute, irmão, me entenda. A palavra fala o quanto você retém a Bíblia, a palavra, a revelação, você é liberto. Por isso eu vejo crentes e crentes, porque a cada dia vem no culto, um e outro dia está, meu Deus. Não, Risa? Porque não tem base santa na palavra, não é liberto pela palavra, pela Bíblia. Só você olhar a sua volta, o culto para conhecimento, olha como é. Mas vai ficar cheio. Eu profetizo. A Bíblia, ela revela também quem Deus é e como devemos viver. Ela tanto aprova, ela vai te reprovar muitas das vezes. E ela é o caminho, ela te ensina como devemos viver. Como também devemos servi-lo. Não é servir de qualquer jeito. As instruções estão na Bíblia. Ela vai falar para o filho, irmão, ela fala para todos a palavra de Deus. Tem lugar para todo mundo receber uma palavra. Ela vai falar dos filhos para os pais. Ela vai falar do relacionamento conjugal. Ela vai falar de oferta. Ela vai falar de empreendedorismo. Irmãos, está tudo na Bíblia. Ela vai falar de relacionamento. Ela vai falar de cuidado. Miqueias 6:8. O texto fala assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele quem? Deus te declarou ao homem o que é bom. Está na palavra. A vontade de Deus está registrada aonde? Nas Escrituras. Eu quero saber a vontade de Deus, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou procurar um profeta. Irmãos, entendem? Procurar profeta é ler a Bíblia. Eu não sou contra profetas, entenda. Eu quero profetizar também. Mas se você viver de procurar profeta, profecia, sem estar na Bíblia, toma cuidado. Amém? Culto de doutrina. A vontade de Deus está registrada nas Escrituras. Antes dos escritos bíblicos, Deus falava diretamente com algumas pessoas. Vou te dar um exemplo.
Deus falou com Abraão. Está registrado para nós, porque nós viemos depois, nós estamos pegando aqui na Bíblia. Mas antes da escrita, Deus falava pessoalmente. Por isso que é uma das formas, que eu falei aqui da Bíblia, de Deus se revelar ao homem. Deus falou com Moisés na sarça. Deus falou com Samuel. Samuel, lembra? Samuel estava dormindo, ele ouviu uma voz, ele não entendeu direito, ele ia lá para o profeta. E ele falou com os seus profetas, e fala até hoje. Posteriormente a isso, vamos na história que Deus determinou que sua revelação fosse registrada. Faz assim comigo, ó. Registrada, assim, tá bom? Para todas as gerações. Hoje, não dependemos de experiências pessoais para conhecer a vontade de Deus. É claro que nós temos, mas você tem a palavra. Tem gente que eu já ouvi falar, irmão, eu estou esperando Deus falar comigo. Deus fala comigo. Aqui, ó. Se você ler, Deus fala contigo, irmão. Meu Deus. Temos a palavra escrita. Terceiro, a Bíblia revela a verdadeira condição do homem. Porque a Bíblia, ela mostra a realidade do pecado na vida do homem. Eu li aqui, ó, enquanto muitos procuram explicar os problemas humanos apenas pela filosofia ou psicologia, a Bíblia revela a raiz do problema. Eu não sou contra psicologia, quem faz é ótimo, é uma ferramenta, você vai entender. Filosofia tem que ter sabedoria, mas a Bíblia é o que vai lá na raiz do problema. E qual que é? Diga assim comigo: o pecado. O pecado. Romanos 3, 23 é o versículo pro pecado. Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. E vai dizer: e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia que vai falar direto e conciso sobre o pecado. Outra coisa, a Bíblia revela quem realmente nós somos. Irmão, quando você está lendo a Bíblia, olha aqui para mim, a Bíblia, ela te lê. Quem já sentiu isso? Ou sou eu que sou meio viajante? A Bíblia, ela te lê. Ela revela, ela mostra a nossa natureza pecaminosa. Ela vai revelar também, irmão Ernesto, a nossa necessidade de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho necessidade de Deus, eu preciso de Ti. Eu não sabia disso. Tem coisas, irmãos, que está ali, ó. Tem que ser ali garimpada da palavra. Eu fiz uma vez uma ministração, uma pregação sobre genealogia de Jesus. Eu jamais ia. Não, pega aí, você que é pregador, faz uma pregação da genealogia de Jesus. Você já leu lá Mateus 1, 3, que está lá a genealogia de Jesus. Como é que você vai tirar uma coisa aqui? Mas a Bíblia, a
palavra é inspirada. Quando você se atém a lê-la, vai vir a inspiração. A Bíblia vai falar também realmente da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Você está comigo? Resumo: quem conhece a Bíblia, conhece a si mesmo. Porque ela te lê por completo. É a nossa Bíblia, nós estamos falando da Bíblia. Não é só um livro de cabeceira, não só um acompanhante seu para a igreja. Ela é a palavra de Deus. Então, irmão, dê importância nisso aqui. Ó. Não deixe ela quietinha lá no canto. Amém? Ah, meu Deus. A Bíblia revela a solução de Deus para o pecado também. Quer a solução do pecado na sua vida? Está onde, irmão? Na Bíblia. Escute. A solução do seu pecado muitas vezes não vai estar numa oração só do pastor. Vai estar na revelação que Deus vai falar com você através da Bíblia. Ela fala, conhecer a verdade vai te libertar. Deus não revelou apenas o problema, Ele revelou também a solução, pela palavra. Então tem muita coisa, olha, que está acontecendo na sua vida, talvez, vai te dar uma revelação quando você lê a palavra. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um plano de Deus de redenção. Qual que é o centro desse plano? É Jesus Cristo. João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O centro do plano da salvação é Jesus Cristo. Não tem como. A mensagem principal da Bíblia. A Bíblia inteira aponta para Cristo. É fato. A sua Bíblia que você tem na sua mão, ela é inteirinha. Ela é profética, ela vai apontar para Cristo. Vou te dar uns exemplos. Lá no Antigo Testamento, mas Cristo é do Novo. Mas lá no Antigo já vinha falando sobre Cristo. Preparando o caminho. Como, Júnior? Está aí, ó. A gente vai pôr. Cristo é prometido no Antigo Testamento. Nos Evangelhos, Cristo é revelado. Lá no Antigo Testamento, Cristo é como uma promessa. No Novo Testamento, ele é revelado. Nas epístolas, Cristo é explicado. O que é epístolas? Quem sabe? São as cartas. São os livros da Bíblia que são cartas às igrejas. Quem está comigo? Tem muita gente que não sabia disso aqui. Cartas que são escritas, foram escritas às igrejas. Cartas a Éfeso, a Filipenses, Colossenses, a igreja que está em Colossenses, Tessalonicenses, a igreja em Roma, Romanos, e por aí vai. Como a Bíblia chegou até nós? Quem sabe? Sua autoria. Quem é o autor da Bíblia? Embora tenha sido escrita por homens,
Foram homens que escreveram, preste atenção. O verdadeiro autor é Deus. Que loucura é isso, mas é verdade. 2 Pedro 1:21. Anota esse versículo, você vai precisar ter aqui. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os homens foram inspirados a escrever, a falar o que aconteceu, inspirados pelo Espírito Santo. Quantos autores escreveram a Bíblia? Aproximadamente, nós temos 40 autores. Durante quanto tempo, Júnior? Marca aí, 1.600 anos. Eu tenho alguns exemplos, entre eles são reis, muitos deles são profetas, muitos deles são sacerdotes, alguns deles foram pescadores. Olha só, um negócio bem eclético. Alguns deles médicos, temos também nessa linha cobradores de impostos, mas mesmo assim, por autores diferentes, há perfeita harmonia na mensagem da Bíblia. Olha só, irmãos, que coisa, não é um livro de uma pessoa que escreveu só num determinado tempo, ela vem de 1.600 anos sendo escrita por 40 pessoas diferentes. E no final ela casa, todos os escritos se casam em perfeita harmonia. Então isso demonstra a ação de quem, irmão? Do Espírito Santo. Irmão, isso aí só pode ser coisa sobrenatural. Quem está comigo? Então, dê atenção a este livro sagrado que você tem na sua casa. Não é um livro comum, é sobrenatural. Demonstra a ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero falar também, aproveitando o gancho, sobre a inspiração das Escrituras. Inspiração. Vamos entender o que é inspiração primeiro. O que significa inspiração, Júnior? Inspiração significa que Deus guiou quem? Os escritores bíblicos. Deus guiou quem estava escrevendo para registrar a mensagem. Que mensagem de quem? De Deus, não era deles. Eles só escreveram. Olha só que lindo. Já pode pensar nisso? Eles foram inspirados por Deus para escrever a mensagem. Sem erro. 2 Timóteo 3,16 vai falar isso, olha lá. Toda a Escritura é o quê? Quero ouvir vocês. Inspirada por quem? Por Deus. Toda é toda, amém? Característica da inspiração. Primeiro, verbal. Deus inspirou as palavras. E também plenária. Toda, ela é plena. Toda a Escritura é inspirada. Amém? Toda ela, da frente para trás, de trás para frente. Ela é inspirada. Ela é sobrenatural. Por que, Júlio? Porque o Espírito Santo dirigiu todos os autores. Está aqui, ó.
Espírito Santo. Amém? Está tudo bem com você? Agora, sobre a Bíblia, irmão Ernesto, os idiomas originais da Bíblia. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais. Quem sabe? Português, espanhol, português, espanhol e russo. É isso? Vamos lá. 3 idiomas principais. Primeiro, hebraico, gente. Por que hebraico? Hebraico vem de hebreu, lá no Antigo Testamento. O povo hebreu que saiu lá do Egito. Vou ajudar vocês. Hebreu, idioma predominante do Antigo Testamento. Amém? Depois, o aramaico. Se você ler o filme de Jesus, lá do Mel Gibson, vai falar muito. Esse que eu fui lá, página de Cristo. Aramaico, de Jesus lá falava aramaico. Ok? E algumas pequenas partes do Antigo Testamento está escrito em grego koiné. Não sei se pronuncia assim, mas é o que eu consigo falar aqui. Ok? Grego koiné, idioma, aliás, do Novo Testamento. Ok? Você pode anotar aí, em nome de Jesus. Estou passando bem pausado para a gente aprender, tá? O que eu falo agora sobre a Bíblia? Vamos falar sobre a preservação da Bíblia. É muito interessante saber a preservação, como a Bíblia foi preservada, e chegou até a mim e a você. Os escritos originais eram copiados cuidadosamente pelos escribas. Diga assim comigo, escribas. Era a tribo. Eles eram perfeccionistas para fazer o negócio. O que eles faziam? Os copistas. Irmão, olha só que loucura. Porque cada Bíblia dessa aqui era escrita na mão e tinham que fazer cópias. Eu vou chegar lá, estou empolgado. Os copistas contavam letras. Presta atenção, a gente não dá valor, mas olha que trabalho que esse povo tinha para essa Bíblia chegar nas nossas mãos, as Santas Sagradas Escrituras. Eles contavam as letras, conferiam palavras, eles revisavam os textos constantemente. Era o trabalho dos escribas, dos copistas. Para quê? Para garantir a fidelidade às cópias. Amém? Então não tinha lá o livro antigo que ficou guardado e não. Esse primeiro livro foi se perdendo. Então tinham que ter várias cópias legítimas. Não sei se você está me entendendo. Letra por letra conferida. Batia ali palavra por palavra conferida. Para não se colocar nem tio e nem nada. Era um trabalho dos escribas para ter legitimidade aquilo que Deus inspirou e falou. Meu Deus. Eles faziam revisão. E isso garantia a fidelidade às cópias, a fidelidade dos manuscritos. Embora os originais tenham desaparecido. É claro, anos e anos e anos,
mas milhares de manuscritos antigos confirmam a confiabilidade do texto bíblico. Amém? Salmo 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Amém? Outro, e já termino, acho que não vai dar tudo hoje, não é muita informação. O cânon bíblico. Cânon, você sabe o que é cânon? Não é cano, não. Cânon. Ou canon, não sei como pronuncia, me perdoe. O que significa? A palavra cânon significa, está aí para você, ó, regra, medida e padrão. Então, ela se refere aos livros reconhecidos como inspirados por Deus. Então, a Bíblia ela foi feita, lembra dos 66 livros? Esses livros foram passados por um cânon. O que é isso? Eles foram medidos, está aqui, medida, passaram por um padrão e por uma regra para ser colocado na Bíblia, por um todo. Refere-se aos livros reconhecidos como inspirados por Deus. Como os livros foram reconhecidos, Júnior? Explico para você. Alguns critérios. Como? Primeiro critério, autoridade divina. O livro tinha que ter uma autoridade divina, porque ele tinha que possuir evidências de inspiração santana do Espírito Santo. Amém? Outro critério, harmonia. Lembra que eu falei? Todos os livros têm uma harmonia entre si, doutrinária. Eles se completam, irmão. Incrível isso. Não contra, porque eles têm que ter harmonia. O que é harmonia? Não contradiziam outras escrituras. Terceiro, aceitação pelo povo de Deus. Terceiro critério. Porque essas escrituras, eles eram reconhecidos pelos fiéis, como é até hoje. Amém? Glória a Deus. Quarto, confirmação histórica. Eles demonstravam autenticidade. É incrível, irmão, passa anos e anos e anos, você confirma na história a autenticidade da palavra. Eu não coloquei aqui, mas vou dar só uma que nem o pastor falou, uma palhinha. Existem os livros apócrifos, quem sabe o que é? Os livros apócrifos são justamente os livros que não foram canonizados, que não passaram no crivo. Alguns deles você vai encontrar na Bíblia católica. Vou te dar um livro de Judite. Também. Então você vai ver lá. Contam histórias da época, mas não foram canonizados. Entendeu? Amém? Não passaram pelo crivo de autenticidade. São livros apócrifos. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas já estou adiantando. Uma outra coisa sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre a sua autoridade. A Bíblia é autoridade máxima para o que, Júnior? A fé, doutrina,
conduta e adoração. Se não lermos a Bíblia, irmão, nós estamos, desculpa a palavra, nós estamos na roça. Salmo 119, 105 é um texto que a gente fala sempre: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ok? Uma pergunta: por que devemos estudar na Bíblia? Por que, irmão? Para ser um crente ficar de boa? Vou te dar alguns motivos. Porque ela revela a Deus. Porque ela produz fé. Olha só que interessante. Você quer ver uma igreja que tem fé? É uma igreja que lê a palavra de Deus. A leitura bíblica, ela te produz fé. Os relatos bíblicos, os milagres, as promessas, ela vai começar a gerar em você fé. Amém? Irmão, às vezes a gente fala: Júnior, ora por mim porque eu quero ter fé. Não é a oração, é a leitura da palavra que vai criar em você fé. A Bíblia, ela vai corrigir os erros. A Bíblia, ela vai te dar orientações e decisões. Ela vai fortalecer o cristão, meu Deus. E a Bíblia, ela sempre conduz para a salvação. E o principal também que não pode faltar, que a gente, meu Deus, ela te prepara para a eternidade. Quem quer ir morar no céu aqui? Aleluia. Quem quer a eternidade com Jesus? Tem que ler a palavra, irmão. Eu concluo já terminando, está no horário. A Bíblia é, então, inspirada por Deus, preservada por Deus, ela é confiável, ela é a palavra infalível, ela é autoritativa, ela é também suficiente para a vida cristã. Quem ignora a Bíblia vive sem direção. Irmãos, isso é importante, vou repetir. Quem ignora a Bíblia vive sem direção. Quem a estuda encontra luz para caminhar. Ei, vamos estudar a Bíblia. Amém? Irmão, acha um jeito, um motivo, dá uma guinada, uma ignição na sua vida para estudar a palavra, a Bíblia Sagrada que nós temos. Amém? Eu paro por aqui, não falo mais nada, senão vai confundir tudo. Mas eu quero questionar você hoje. Me dá mais 3 minutinhos. Eu quero te perguntar o que você aprendeu. O que significa a palavra Bíblia, então? Hã? Livro. Será? Não sei. É verdade? É livro? É Bíblia. Essa aqui ninguém sabe. Ninguém vai saber essa aqui. É muito difícil. Quantos livros compõem a sua Bíblia? Hã? 66. Ah, 66, é isso? É? Beleza. Tá. Aí tu me para na rua, alguém que está me evangelizando e fala: quantos livros existem no Antigo Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. Isso está muito bom. Deus abençoe. Isso aqui é muito difícil, mano. Essa aqui é zero para todo mundo.
Esse é zero. Qual é o principal autor da Bíblia? Moisés. É? Eu fui eu. Deus. Amém. Nota 10. Aleluia. Vou ficar bom. Olha só, isso aqui ninguém vai saber. Ninguém. Qual, eu nem vou fazer fácil. Qual texto afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus? 2 Timóteo 3,16. O que diz lá? Meu Deus, ganhei uma paz de Jesus, amigo. Glória a Deus. Me empolgou. Posso perguntar mais uma? Vocês deixam? Essa aqui ninguém vai saber. Essa é zero. Ninguém se ligou nessa aqui. Aproximadamente quantos autores escreveram a Bíblia? Eu te peguei agora. 40. Oi, irmão. Me ajuda. 40. Essa aqui ninguém sabe. Essa eu peguei, a classe toda. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Quem? Hebraico e grego? Deus. Essa aqui eu paro que ninguém vai saber. O que significa Cânon? Regra, medida e padrão. Por onde a Bíblia passou. Amém? Você está muito claro. Posso mais um? Tem muita coisa aí que eu me empolguei. Essa aqui ninguém vai saber. Qual a importância da preservação dos manuscritos bíblicos? Qual é a importância? Nem eu sei. Ajuda aí, povo de Deus. Ernestinho, tu sabe, fala aí. Qual é a importância dos manuscritos? Manutenção, né? Manter a palavra. Eu lembro que os copistas tinham que fazer cópias. E eles faziam direitinho, não tinha que ter mais. Eles iam letra por irmão. Já pensou em você ver letra por letra disso aqui? Palavra por palavra, ninguém não tinha vai colocar nada. Se tivesse errado, tirava e fazia de novo. Meu Deus. Tá bom, parei, não enche o saco de vocês. Uma tarefa para casa, se vocês quiserem, ler durante a semana Salmo 119, 2 Timóteo 3, 2 Pedro, capítulo 1, Hebreus 4. Aí você vai responder o que a Bíblia representa na minha vida cristã. É uma tarefa para você e você mesmo. Tá bom? Posso repetir? Quer que eu repita? Tarefa para casa. Leia durante a semana Salmo 119, 2 Timóteo 3, 2 Pedro 1, Hebreus capítulo 4 e responda o que a Bíblia representa na minha vida. Tá bom? Você faz com calma, anota aí quando tiver um tempo na noite, eu não sei, quando você está de boa, vai lá e leia, comece a ler os trechos, isso aí vai te empolgar na leitura da palavra. Amém, irmãos? Deus te abençoe, Deus nos guarde, Deus complete a palavra em nós. Foi muito edificante para mim, estou aprendendo muito mesmo, reaprendendo, né, a falar da Bíblia. E nós vamos continuar na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Tá bom?
todos esses ensinamentos que estão aqui no nosso livro, a doutrina, fundamentos básicos doutrinários da nossa igreja aqui, tá bom? Eu tiro um pouco daqui e também coloco mais alguma coisa dos meus manuscritos guardados lá, em nome de Jesus, tá bom? Fique de pé, Deus abençoe a nossa vida. Sábado nós estamos aqui mais uma vez, se Deus permitir, culto de louvor e adoração, né? Sempre venha para nós cultuarmos. Domingo de manhã tem a escola dominical, né? E nós vamos estar aqui em nome de Jesus. E à noite o culto às 18h30, ok? Culto de ceia, amém? Coloquei lá nas nossas redes, pedi para o Ernestinho também enfatizar lá, ele vai fazê-lo em nome de Jesus, tá bom? Então venha, final de semana vai ser maravilhoso, e eu quero agora orar, essa oração final, colocar, né? Coloca junto comigo o irmão da nossa irmã ali, vamos colocar em oração. Irmãos, Deus está respondendo as nossas orações, amém? Com a graça de Deus, nós temos obtido respostas para as nossas orações. Ore, lê a palavra, nos ajude, fique firme na fé. Fique firme na fé. Amém? Tem projetos muito grandes para a nossa igreja. Então fique comigo, eu sei que Deus vai dar graça. Nós precisamos de líderes com excelência. Isso aqui é um treinamento para líderes. Você pensa que não? Porque um pastor sozinho, só irmão, não faz muita coisa não. O pastor ele vai apacentar as ovelhas, mas as ovelhas precisam gerar frutos. Amém? Meu intuito aqui é te dar conhecimento, te preparar, dar manutenção para você, te dar as armas para nós irmos em frente. Cada um no seu dom é aquilo que vai fazer. Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Te agradeço pelos momentos que estivemos aqui, obrigado por essa aula, por esse estudo. Aprendemos um pouco mais sobre a espada do Senhor, a Bíblia Sagrada. Que essa palavra possa entrar no nosso coração. Nós vamos sair aqui, eu tenho certeza, mais sábios e mais com autoridade na Tua palavra. O Senhor nos abençoe aquilo que faltou, e o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Nessa oração, eu junto com a Tua igreja, quero em nome de Jesus colocar o irmão da nossa irmã, Maria Esther, e nós colocamos mais uma vez em oração, que o Senhor haja na vida dele, que Deus faça um milagre urgente nessa semana, Pai, nós intensificamos a nossa oração por essa vida. Nós colocamos diante de Ti toda a causa e circunstância que se encontra esse meu querido amado irmão. E nós vamos ver aqui em nome do Senhor Jesus um testemunho para a honra e glória do Senhor. Nós declaramos a vitória. Nós declaramos, Deus, se há alguma enfermidade, que essa enfermidade saia, que suma, desapareça, se há alguma causa, meu Deus, que ele precisa urgente, que os anjos do Senhor vão, meu Pai, e arrumem essa causa no nome de Jesus. O Senhor dá ordem aos seus anjos para proteger e guardar, e, meu Deus, fazer a obra do Senhor sobre as nossas vidas. E nós declaramos isso na vida do teu servo agora, em nome de Jesus, que o Senhor haja sobre esta causa. Meu Deus, faz um milagre. O Senhor é Deus das causas impossíveis, e nós cremos, e declaramos e oramos juntos com uma só voz, como igreja do Senhor. Receba a tua bênção, meu irmão, aonde você estiver. O teu milagre, o teu escape está indo em nome de Jesus ao teu encontro, em nome de Jesus. Pai, leva-nos de volta os nossos lares guardados pelos teus anjos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora para sempre. Amém. Deus te abençoe, vai em paz.